Olá, essa é uma videoaula sobre ciclos de potência a vapor. Nós vamos falar hoje sobre uns ciclos Rankines avançados, que são um pouquinho mais sofisticados para conseguir maiores eficiências, né? Esse aqui a gente tinha visto já, que era o ciclo Rankine clássico, né? O ideal. Tem uma caldeira, uma turbina, um condensador e uma bomba. E os equipamentos acessórios necessários para trocar calor e para emitir os gases de combustão. E um gerador de vapor, um gerador de eletricidade aqui, né? Bom, como é que a gente pode aumentar a eficiência do ciclo Rankine? A gente já tinha visto que se a gente aumentasse a temperatura, né, a pressão e a temperatura na caldeira, você consegue aumentar a eficiência. Mas você tem aquele caso que você está limitado pela temperatura máxima, que você pode, né, que é o material da caldeira pode suportar, não aguenta altas pressões. Então você, parando nessa temperatura máxima, você expandiria, se eu viesse até aqui ao final, eu teria título muito baixo, né? Na saída na saída da turbina, né? O que se faz então? Na realidade, você estageia a turbina em dois estágios, nesse caso aqui, né? Então, você faz uma expansão da pressão mais alta, aqui, por exemplo, estou com 8 megapascal, 480 graus Celsius, né? Aí eu faço a expansão na turbina de alta pressão. Normalmente as turbinas estão num eixo único, mas é possível que você tenha turbinas separadas também, duas turbinas diferentes. Aqui, nesse exemplo, eles estão num único eixo. Aí você faz a expansão até uma pressão intermediária, aqui 0,7 megapascal, 700 kPa, e aí você já vai estar, então faz expansão, se fosse isentrópico, ele estaria aqui, estaria, né, já com um título, né, próximo de 96, 98%, que é aceitável para a turbina. Aí você pega e retorna todo esse vapor, quer dizer, o fluxo máximo não é dividido. Então tudo que passou nessa turbina entra de novo na caldeira, recebe calor novamente, sendo superaquecido novamente. Tem o seu chamado reaquecimento, né? E aí, então, ele vai ser expandido para uma temperatura próxima daquela, talvez um pouquinho mais baixa, porque já está numa região mais fria da caldeira. E aí depois você expande novamente na turbina de baixa pressão. Então, o que garante que na saída você vai ter título ainda alto, né? Quer dizer, que consegue suportar, que a turbina consegue suportar. Aí você tem, então, o condensador, a bomba e o ciclo normal. Então, isso é só isso é usado na prática, nos ciclos reais, né, como um instrumento para conseguir ter altas pressões na caldeira e ainda assim conseguir um título relativamente interessante na saída da turbina. Então, você tem uma expansão em dois estágios, turbina de alta e turbina de baixa pressão. Uma outra forma de aumentar a eficiência também, aqui não está usando o reaquecimento, mas eu também divido a turbina em dois estágios, um de alta pressão e um de baixa pressão, só que eu não tiro todo o fluxo máximo, eu tiro só uma fração do fluxo máximo aqui, sei lá, 10, 15% do fluxo máximo que está passando vem para cá e os outros 85, 90% continuam expandindo no segundo estágio. Então esse fluxo aqui não vai ser expandido pela turbina, essa quantidade. Por quê? O que ele é feito? Ele sai numa pressão intermediária, se fosse naquele exemplo, né, eu tiraria, estava com 8 megapascal, eu tirei aqui em 0,7 quilopascal, vai estar aqui ele estaria já saturado, né? Ou eventualmente não, aqui nesse caso ele não, né? Ele está ainda superaquecido, mas ele vai entrar aqui e vai se misturar com o vapor, com o líquido que saiu. Então o restante do fluxo máximo que não foi desviado, ele passa pela segunda turbina, então expande até o ponto 3, vai passar pelo condensador, chegando até o ponto 4, e aí o que você faz? Você tem a bomba que vai bombear então essa vazão, é um menos Y, né, os 85, 90% que expandiu até o segundo estágio da turbina. Aí você comprime e até a pressão intermediária, onde você vai encontrar então você vai fazer uma mistura do vapor que saiu no ponto 2, que está aqui, com o vapor que está no ponto 5. Na verdade, o líquido comprimido que está no ponto 5, na verdade é líquido subresfriado, né? Que com uma quantidade de vapor que você determina, né, por balanço de massa aqui, massa e energia, que ele faz com que ele saia daqui saturado. Então ele é um pré-aquecedor. Na verdade ele usa para aquecer essa água daqui para uma temperatura mais próxima
da temperatura da caldeira, para você não jogar água fria na caldeira, né? E aí, só que depois você precisa de uma segunda bomba. Essa daqui já vai passar o fluxo máximo total, porque, né, daqui veio Y, daqui veio 1 menos Y, então vai voltar a ter 1 aqui, né? 1 quilo. Você faz todos os balanços por quilo de massa que circula, né? É, e aí então vai para a caldeira, né, bombeada nessa segunda bomba, toda a vazão mássica que entra na caldeira e expande no primeiro estágio da turbina. Aqui é toda a vazão mássica. Aí você tem esse desvio, né? Bom, então a ideia aqui é que você tem uma temperatura, né, de troca de calor na caldeira mais alta. Por que que chama de regeneração? Sempre que eu tenho trocas internas de calor. Então, uma parte do fluxo da entalpia daqui não passou pela turbina, então aqui a segunda turbina vai ter menor fluxo de massa, portanto menor potência, mas você vai usar isso para aquecer essa água e não trocando calor com a parede ou com o combustível que está na caldeira lá, né, sendo queimado. Então você diminui as reversibilidades aqui, né? O balanço de massa e energia nesse trocador é o que vai dar, dá para calcular quanto que é Y, qual é a fração que eu preciso tirar aqui para chegar a vapor saturado. Então, Y vezes H2, né, mais 1 menos Y vezes H5, que vem por aqui, é igual a 1 vezes H6. Aí, rearranjando, só você explicita Y, vai dar H6 menos H5 sobre H2 menos H5. Né? Uma outra forma de fazer esse ciclo regenerativo é ter a mesma coisa, quer dizer, você faz a separação, tal, sai Y por aqui, 1 menos Y por aqui, só que ao invés de você ter um trocador de mistura, você tem um trocador comum, né, com dois que não misturam. Então aqui vem o vapor, ele condensa na parte externa do tubo, né, desse trocador casco-tubo. É, a bomba que está jogando toda a vazão mássica, por quê? Porque ele sai o Y por aqui, vem Y por aqui também, aí baixa a pressão, aqui tem uma segunda válvula para ser jogado no condensador, então eles flasheiam um pouco e depois tem que trocar mais calor no condensador, mas aqui pelo ponto 4, 5, 6 já passa, né, toda a vazão mássica, já passa 1, né? Então aqui eu tenho vazão de 1 kg né, de massa e aqui eu tenho só Y. Então quanto que eu preciso? O balanço, o Y também vai ser determinado pelo balanço de energia do trocador de calor, né, que é Y que entrou aqui e saiu aqui, que multiplica H2 menos H7, né, entrada menos saída. Vai ser igual a 1 que passou por aqui, H6 menos H5, saída menos entrada, né? Portanto, o Y também vai ser dado por essa relação das entalpias, né? Bom, esses são os sistemas reais vão operar com conjuntos, né, com trocadores desse tipo e reaquecedores. Na prática, normalmente você usa mais do que um trocador, mais do que um reaquecedor, e às vezes até três estágios, né, um de superaquecimento, um de reaquecimento e dois, às vezes, de trocador de calor, né? Por exemplo, na usina de Angra dos Reis, então, só para ter noção do que tamanho que são essas máquinas, né? Essa usina é uma nuclear, opera com ciclo Rankine também, tem uma caldeira, tem uma turbina de alta e uma de baixa pressão, só que o combustível dela é a fissão nuclear do reator, né? Então você tem um circuito primário que trabalha com água pesada, que troca calor para uma caldeira comum que trabalha com água e uma turbina normal, né? Turbina de dois estágios. Só para ter noção, é 1,1 gigawatt a potência total. Aqui é Angra 2 e aqui é Angra 1. Estou fazendo Angra 3 para cá, acho que é. Esse daqui, por exemplo, outro exemplo no Brasil que a gente tem são as usinas de açúcar e álcool. Né? Nessa daqui é uma usina Boa Vista, só de etanol, chamada usina autônoma, que não produz açúcar. Fica em Quirinópolis, em Goiás. Ela é uma usina nova, de 2008, então ela é bastante moderna. Tal. Só para ter ideia do tamanho, ela processa 5 milhões de toneladas de cana por safra, ou seja, por ano, né? Quer dizer, menos do que um ano, né? Mas isso é o tamanho de processamento. Acho que uma maior, que é do grupo da São Martinho também. Eu até peguei no site da São Martinho. A São Martinho é aqui em São Paulo, em Pradópolis, ela processa 10 milhões de toneladas de cana por ano. E eles vendem, então elas trabalham em cogeração, nesse caso ele não produz açúcar, só produz etanol e produz energia elétrica. Então, para produzir etanol você precisa de vapor a baixa pressão, relativamente, né? E aí você então teria que, para fazer açúcar ou álcool, você teria que, né,
produzir vapor, né, a baixa pressão. Mas aí você faz um sistema grande, com altas pressões, de tal forma que você expande e produz o vapor que você precisa, só que em alta pressão. Aí expande numa turbina, gerando energia elétrica, mais do que você precisa para a sua planta, então você vende energia elétrica e retira, né, assim como a gente viu naquele exemplo anterior, só aqui, né, você tem várias extrações em diferentes níveis de pressão que você usa para levar para o teu processo. Então, né, e aí você não precisa do condensador. Então, é, a eficiência do teu sistema é mais alta porque você não tem que trocar calor, não perde esse calor para a atmosfera. Na realidade, esse calor é jogado para o seu processo. Você precisaria aquecer para vaporizar para destilar o etanol, para vaporizar o melaço para virar açúcar, enfim, você precisa de vapor de processo, e aí você usa esse vapor que sai da caldeira. Então, a cogeração é um processo bem interessante do ponto de vista de uso final da energia, porque enquanto numa planta térmica a eficiência está por volta de 30%, 33%, né? Ou seja, 2/3 da energia que está no combustível você vai dissipar para a água aqui, né? Quando você usa essa energia de baixa temperatura para um processo que você precisaria de calor a baixa temperatura, você está aproveitando 80%, 90% da energia que está no teu combustível. No caso aqui, as usinas de açúcar e álcool usam o bagaço de cana como combustível, né, que é um resíduo deles também. Aqui, só para ter uma ideia também, isso uma turbina aqui de 3 estágios. Esse é o estágio de alta pressão, então o diâmetro é menor, porque o vapor está mais comprimido, tem menos volume específico menor, então ele vai expandindo e vai aumentando para cá. Aí ele vai de novo, entra lá na caldeira para reaquecimento, aí ele vem para o estágio de média pressão. Aí ele expande também, vai vindo para cá, à medida que vai expandindo, né, o diâmetro da turbina vai aumentando, então são as pazinhas. E depois tem trocadores de calor, misturadores, enfim, e aí você tem o terceiro estágio, que é o estágio de baixo, onde você tem os maiores diâmetros, né? Só para ter uma noção, isso aqui, esta turbina aqui vai dar uma potência de 136 megawatts, é na usina de Piratininga, ali no Rio Pinheiros, no comecinho do canal do Pinheiros. É a mesma turbina, aqui só para dar um detalhezinho, só para mostrar como é que é sofisticada esses equipamentos, né? Mas é um equipamento de altíssima potência e relativamente pequeno. Tudo bem, é o tamanho de um homem aqui, deve dar uns 2 metros de diâmetro, né? A turbina é de baixa pressão, as outras são menorzinhas, né? Mas ele dá uma potência de 136 megawatts. Então ele é um equipamento bem de alta relação, né, potência em relação ao peso, né? É, Bom, é isso, pessoal. Então, essa aula foi mais para ter uns aspectos globais e agora mais tecnológicos aí do que é uma caldeira, uma turbina, enfim. E vou deixar então disponível uma lista de exercícios para trabalhar. Mas eu não vou solicitar reaquecimento nem superaquecimento, não. Você trabalhar com ciclos simples, né, ideal, e depois também só com eficiência isentrópica, né, do ciclo real, tá bom?